Um casamento. Casar. 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 Vamos casar. 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 Casamento. Vamos casar. Vamos casar. Olá, olá, como é que vocês estão? Espero que tudo bem no dia, na hora que nos estejam a ouvir. Se são fornecedores ou fornecedoras de casamentos, espero que esteja a ser um bom início de época, uma vez que o episódio está a sair no início da época, mas se estão a ouvir-nos fora da época, espero que tenha sido uma época boa de trabalho para vocês. Mas se são noivos e noivas e estão aqui porque estão a começar a preparação ou algures na preparação do vosso casamento, espero que esteja a ser realmente um prazer todo este processo. Mas se estão aqui é porque ainda têm algumas dúvidas ou sentem que há alguma coisa que podem aprender e por isso espero que possam tirar o melhor partido deste episódio que vos trago hoje. Hoje falamos com a Joana Duarte, da Mold Design Weddings, este que é um ateliê de design gráfico especializado em estacionário de casamento e também noutros eventos, mas falamos de tanta coisa interessante, com tantas dicas valiosas para esta parte, este processo mesmo inicial que é pensar no estacionário, no design do convite de casamento e em todos estes elementos gráficos que vão acrescentar informação ao dia do vosso casamento, seja ela informação estética, seja em termos de localização, seja dress code, seja tantos outros detalhes que podem constituir esta informação tão relevante para que vocês fiquem mais descansados em todo o processo de antecipação do vosso casamento. Por isso, e sem mais demoras, aqui fica a excelente conversa. Eu gostei mesmo muito desta conversa, acho que é muito produtiva e por isso é que estou com estes adjetivos todos para categorizar a conversa que tive com a Joana. Sem mais demoras, a conversa que tive então com a Joana Duarte. Olá, Joana, bem-vinda ao podcast sobre casamentos. É um prazer ter-te aqui connosco. Olá Rita, obrigada eu pelo convite. Acho que vai ser uma conversa interessante e acho que é sempre bom neste universo dos casamentos. Para já, olha, felicito pela tua ideia, porque eu acho que não vou, se calhar não é a palavra, não é necessário, mas acho que é bom. É uma almofada de ar fresco ter feedbacks das várias vertentes ou dos vários fornecedores das várias áreas do que é organizar e participar num casamento. Portanto, acho que é sempre uma mais-valia podermos ouvir as conversas dos colegas e perceber o que se vai fazendo. Obrigada pelo teu feedback. É isso que eu sinto. Eu sentia que havia este espaço. Felizmente nós estamos a crescer muito em Portugal, no universo dos casamentos, no setor, na indústria, no negócio. Eu nunca sei qual é a palavra certa para usar, porque eu acho que ainda não somos assim tão grandes para ser uma indústria, Sim. mas no mercado. Sim, mas já é um setor com algum peso, não é? Exatamente, sim. Está a crescer muito, principalmente agora com o Destination, estamos a crescer muito. Sem E dúvida. ainda não havia assim um podcast assíduo que estivesse a acontecer há muito tempo e que falasse com todas as áreas e diversas pessoas das mesmas áreas e não apenas um representante de cada uma dos fornecedores e pronto, e acho que estamos a criar aqui uma coisa bonita e por isso é que é um prazer receber-te, porque estás há tantos anos no setor, não é? No mercado, estás há tantos anos a trabalhar. Eu li na tua descrição que já estás aqui desde antes de haver a internet de forma tão forte, não é? E tão ativa. Sim. Eu sou dinossauro já. É isso. E é uma experiência muito diferente, não é? Perceber, e nós já lá vamos, vou passar por aí nas questões que tenho aqui para ti. E eu acho que a primeira questão que tenho para ti é muito óbvia, mas eu tenho noção que há muita gente que não percebe imediatamente, ou seja, não falando de pessoas que estão ligadas ao setor, mas noivas e noivos que começam a preparar o seu casamento e ouvem a palavra estacionário, ficam à primeira sem perceber de que é que estamos a falar. E era isso que eu te ia pedir precisamente, ia-te pedir para descreveres o que é um estacionário de casamento. Essa
A palavra já começa a ser um bocadinho mais conhecida, mas Começa, sim, sim. não é? Mas sim, durante muito tempo, e ainda, como tu dizes muito bem, ainda é um bichinho, às vezes, na medida em Uhum. que as pessoas ficam um bocadinho sem saber. Aliás, sabes que eu noto isso nos e-mails, às vezes quando dou resposta e falo precisamente nessa palavra, eu percebo que há algumas pessoas que ok, percebem pelo teor do e-mail, mas dá para entender que não era uma palavra com a qual estivessem familiarizadas, não é? Pronto, estacionário de casamento é tudo aquilo que diz respeito à identidade, à identidade visual do casamento, neste caso, às peças que acompanham, às peças gráficas que acompanham essa identidade visual. Podem ser muitas, óbvio, não passa só pelos convites, não passa só por um save the date. Temos emendas, marcadores, menus, sitting chart, que são os planos de mesa. Há muitos termos que eu uso em inglês porque são aqueles mais usuais. É normal. Cartões de agradecimento, livro de honra, entre outros. Portanto, tudo isso faz parte de um estacionário de casamento, entre outras peças, mas no essencial é isto, é tão simples quanto isto. Portanto, este conjunto de materiais impressos, mas que também podem ser digitais, não é? Também Também há podem coisas. ser digitais, sim, sim, sim. Aliás, hoje em dia, precisamente com o digital, já há algumas pessoas que, em alguns casos, em algumas peças em específico, optam somente pelo digital ou então fazem uma e-mail, não é? Umas peças que serão digitais, umas peças que serão impressas e depois essa mesma peça em digital. Mas tudo isso faz parte do estacionário de casamento. E estes itens, não é? Este conjunto de materiais é usado também não, principalmente para comunicar informações importantes aos convidados, não é? Exatamente, sim. Se formos pela ordem cronológica da coisa, Uhum. dependendo se os noivos precisam ou não de um save the date, que seria sempre. Os save the dates são essencialmente usados para destination weddings ou para casamentos que têm muitos convidados. Os noivos até podem ser portugueses, mas têm uma série de convidados que vêm de fora, portanto, e precisam de mais algum tempo para organizar não só as vindas, ou seja, os voos, estadias, etc. Então Uhum. é enviado primeiro um save the date. Portanto, se formos pela ordem cronológica das coisas, temos o save Certo? the date, é um reminder, não é um reminder, serve como reminder, mas É um aviso, um anúncio de data. um anúncio de data, exatamente. Depois temos o convite, que então aí temos todos os detalhes, e depois temos as peças do dia, e as peças do dia são as tais como menus, name tags, sitting chart, welcome, os welcomes, entre outras, que têm o welcome, lá está, podem ter a frase mais básica, se é que eu assim posso dizer, todas a dizer bem-vindos ao nosso casamento, ou então eu muitas vezes até sugiro isto, porque eu acho que é uma peça que, fazendo parte de um todo, fazendo parte de uma identidade visual, eu digo sempre, olha, à partida, se a pessoa está ali, sabe que é bem-vinda, não é? Foi convidada, Certo. portanto sabe que é bem-vinda. Se calhar até tem mais piada agarrarem numa frase, sei lá, numa frase, num texto, num poema, numa música, não sei, qualquer coisa que tenha mais significado para eles, não é? Enquanto casal. Não significa que não tenha, nas entrelinhas, qualquer coisa mais pequenina a dizer bem-vindos ao nosso casamento, mas que seja uma peça que depois eles até eventualmente possam guardar, ou seja, é usada no dia, mas depois até podem moldurar, por exemplo. Enquanto se Certo, tivermos certo. só bem-vindos ao nosso casamento, à partida não é? Uhum. Não traz nada de novo. Enquanto que se for Dás uma coisa um outras bocadinho. dimensões à utilidade, não é? Que E que não seja não só se para o finda dia. ali. Uhum. Exatamente, sim. Eu acho que isso é importante. Não dá para fazer com tudo, mas com algumas peças dá. Uhum. Portanto, e esta é uma delas. Uhum. Portanto, eu acho que é interessante poder pensar em coisas um bocadinho mais fora da caixa. E Uhum. neste caso, nem estou a falar de formatos, suportes, materiais, etc. É mesmo em termos de informação. Pronto, depois o sitting chart, porque as pessoas têm que saber, logicamente, onde é que se vão sentar. O Uhum. menu, porque toda a gente gosta de saber aquilo que O que é que vem a seguir e o que é que vem a etc. seguir, pronto, e o marcador de mesa pode ser ou não necessário, dependendo também não só do número de pessoas que nós temos num casamento, da forma como as mesas estão organizadas, portanto há aqui uma série, mas é tudo material informativo na prática, não é? É tudo Exatamente. material, aliás, eu digo sempre que há pelo menos 3 peças ou 2 peças que são essenciais,
depois tudo o resto só faz quem quer, como eu digo, não é? O céu é o ok. limite. Certo, exatamente, exatamente. Mas numa fase inicial, para além destes itens, e imaginemos que começamos pelo save the date e depois pelo convite, antes de chegarmos ao dia do casamento, para além de passarem uma informação, também criam uma atmosfera, não é, específica para aquele casamento. Ou seja, também tem um look, uma estética, também vai dar mais informações ao convidado, para além daquilo que é o local ou o dia, não é? Sim, nós temos as informações ditas base, não é? São aquelas que têm que lá estar por uma questão de logística e organização, obviamente, mas depois, se formos falar da identidade visual em si, logicamente que isso também comunica. Aliás, o objetivo é esse, não é? É que o tipo de ilustração, design, ou seja, o todo da peça, comunique não só, no fundo, é que os representa enquanto casal, que representa um bocadinho, eu acho que é importante representar não só o casal, mas que represente também o espaço, como é que vai ser o casamento, o que é que eles têm pensado, portanto, porque no fundo acabam por ser duas peças que são, eu costumo dizer que são quase a porta de entrada, não é? Para aquele que vai ser Exato. o dia. E então é quase como um sneak peek do que aí vem, não é? Sobretudo o convite. Eu costumo dizer que o convite é mesmo aquela peça que marca um bocadinho um statement daquilo que as pessoas podem esperar para aquele Exatamente. casamento. Portanto, não é só a parte informativa, básica de texto, por assim dizer. Logicamente que há toda uma identidade visual, todo um design que é pensado, seja a nível de lettering, ilustração, o que for, que também vai comunicar. Exatamente. Pronto, então já temos aqui dois termos e dois conceitos que deixamos aqui já assim semeados nesta conversa, para quem nos está a ouvir e está a entrar neste universo, que é o que é identidade visual, não é? E o que é um estacionário. Portanto, são dois conceitos diferentes, mas que estão Sim, obviamente ligados. O ligados. estacionário usa a identidade visual, Sim. não é? E estavas-me a dizer que, sendo um statement, não é? Sendo aqui uma afirmação da identidade, do estilo, do género do casal, pressuponho, e tenho a certeza que sim, mas queria que me falasses mais sobre isso, que é completamente personalizado, ou seja, tu não trabalhas com uma lista de 10 convites e eles vão escolher dentro daqueles qual é o design que Exato. gostam mais para o casamento deles, é totalmente oposto a isto, não é? No meu caso, sim. Uhum, Pronto. isso. Isto foi uma questão de posicionamento, se é que posso assim dizer, não é? Ou seja, porque eu durante muitos anos, mas também o mercado era diferente, portanto, nós também nos vamos adaptando, também vamos crescendo e mudamos, e acabamos por mudar a nossa forma de trabalhar, não é? Portanto, e neste momento a minha forma de trabalhar é essa, ou seja, eu não tenho. Como dizias, convites já feitos, layouts Modelos, já não é? criados, Uhum. modelos, coleções, o que tu queiras chamar. Não, o meu trabalho é todo ele personalizado, feito à medida de cada casal e não há um convite que seja igual ao outro. E Uhum. eu digo isto porquê? Porque às vezes eu tenho casos, e estou-me a lembrar, inclusive, de uma noiva com quem tive uma reunião a semana passada, em que ela me dizia, mas eu adoro este convite e eu quero exatamente isto. Ou seja, a Joana só precisa de me dar os nomes e as informações. E eu disse, pois, mas isso não vai acontecer, porque Uhum. este convite foi feito para aquele casal. O que eu posso e o que eu tenho nestes casos em conta é o estilo com que a pessoa se identifica e trabalho a mesma linguagem gráfica para o convite deles, mas de forma diferente àquele que ela estava a referir, porque aquele convite foi feito para outra pessoa, não é para outras duas pessoas. Portanto, posso seguir a mesma linha, sim, mas nunca vai ser igual. Portanto, o meu Uhum. trabalho é sempre nessa base, ou seja, podemos ter um determinado estilo, mas esse estilo vai ser sempre original e feito à medida. Isso é muito justo, parece-me muito justo para com os teus clientes anteriores, não é? Terem a certeza que não vão um dia, de hoje para amanhã, encontrar o convite Não, deles noutro porque sítio qualquer. para isso eu fazia então a coleção, não é? Uhum. E tinha determinados layouts que as pessoas escolhiam, eu basicamente fazia isso, mudava os nomes, mudava a informação que lá constava e Claro. estava feito. Não é de todo esse o objetivo, não é para isso também que as pessoas me pagam,
Exatamente. Portanto, se eu tenho um layout, esse layout, ok, no fundo é daquele casal. Certo, claro, tu tens um portfólio e já por isso é que estavas a dar esse exemplo, não é? De que essa cliente se identificou com o trabalho que viu, tens um portfólio, tens uma linha, não é? Há uma linha que guia o teu estilo, mas dentro Mas desse olha, portfólio, dessa linha, nunca há um convite igual um ao outro. E convite falando igual. aqui do exemplo do convite, não é? Mas vamos... Exato. Sim, quem diz Design. convite diz qualquer Design, outra claro. peça, não é? Design. Isto é válido para, lá está, qualquer peça de estacionário, como falávamos. Mas eu vou sempre buscar o convite, porque como o convite é aquela primeira peça, é a peça que define tudo o resto, em termos de identidade visual, portanto, trabalhando o convite, depois logicamente todas as outras seguem a mesma linha, mas é como eu digo, às vezes dentro de uma mesma temática, se é que eu posso assim dizer, dá para fazer coisas diferentes, não tem que ser exatamente igual Claro que sim. ao outro que eu tinha feito. Sim, tem muita coisa que podes trabalhar, desde a ilustração, às fontes, não é? Ao lettering, as letras, o tipo de letra, as Portanto, cores. dá para olhar para um e outro e perceber que a linguagem é a mesma, mas que são convites diferentes, e é esse o objetivo. Aliás, olha, eu posso dizer que, por exemplo, em relação ao mercado estrangeiro, isso é muito frequente, porque, é assim, isto para nós é uma coisa corriqueira, não é? Mas os estrangeiros, não sei, tu se calhar com os contactos que tens, acabas por também ter um bocadinho essa percepção. Os estrangeiros adoram azulejos. Pois é. O azulejo para eles é assim, Deus no céu, azulejo na terra. Claro Não é? que sim. Quando decidem casar em Portugal, o azulejo é um Quando elemento muito decidem casar em importante. Portugal, muitas vezes o azulejo é um elemento importante. Então, chega um ponto que eu, enquanto designer, às vezes eu já bloqueio, porque imagina, Pois. é mais um convite com azulejos. Pois. É muito difícil às tantas de nós já sermos Exato. criativos, porque já fizeste Pois não sei quantos layouts com azulejos. Faz-se, lá está, mas é sempre aquela... parece que estamos sempre a trabalhar a mesma E tu temática. achas que pode partir de nós também, enquanto fornecedores? Eu não tinha esta pergunta preparada, mas acho super interessante. Sim. Como podemos ser nós, fornecedores de casamentos em Portugal, a influenciar os nossos clientes com outras estéticas, com outras informações relacionadas com a nossa cultura? Achas que pode partir de nós? Eu acho que nós podemos e até acho que nós devemos às vezes dar outros inputs e outras sugestões, porque eles não conhecem, lá está, aquilo é o que lhes aparece, que eles gostam, acham espetacular, porque não é uma coisa que faça parte da cultura deles e, portanto, como vêm cá casar, aquilo faz todo o sentido. Mas é como eu digo, às vezes não é preciso ser tão óbvio. Há outras formas de dar a volta, há outras maneiras de mostrar a coisa, há outras... Olha, não vou mais longe, pegando novamente o exemplo de ontem. A noiva não fez os convites comigo, fez fora, mas os convites tinham azulejos. Mas ela vai casar no Palácio de Queluz. E os azulejos que ela tinha no convite não têm nada a ver com os azulejos que existem no Palácio de Queluz. E isso é por falta de informação dela, não é? É por falta de informação e porque eles acham que, imagina, com azulejo... É tudo igual. Que é tudo igual. E estamos a falar de um palácio neoclássico, rococó, do século XVIII, acho eu, cujos azulejos são pinturas. Não tem nada a ver com o azulejo que ela tinha no convite. Parecia o azulejo das cozinhas, por assim dizer, e eu não digo isto do ponto de vista depreciativo, é só para perceber a diferença. Claro. E então eu tinha que delinear as restantes peças, não é? Eu olhei para aquilo e pensei, não faz sentido eu estar a seguir esta estética deste convite num espaço daqueles. Exatamente. Portanto, o que é que eu posso fazer aqui para mudar isto, não é? Onde é que eu posso encontrar aqui um ponto em comum? Então, se calhar vamos pelo estilo das fontes, que não são as mesmas, mas eu sei que aquelas era o estilo que ela gostava e que até se adaptam bastante ao espaço. Se calhar vamos pelas cores, portanto, nós dentro do azulejo, normalmente os azulejos têm várias tonalidades de azul, há sempre um azul mais escuro, um azul mais claro, mas depois em termos de ilustração ir para uma coisa mais clássica e não de azulejaria, porque não fazia sentido, porque imagina, para eu usar uns azulejos do Palácio de Queluz,
eu basicamente ia ter que usar fotografia, não é? Porque aquilo são pinturas, Pinturas, sim, ilustrações, sim. ilustrações, não é? Sim, de temáticas realistas, não é? De São temáticas pessoas, realistas, exatamente. exato. Portanto, tinha que ser fotografia. Fotografia ali não ia resultar, não ia ficar bem. Não... Por exemplo, resultaria se nós tivéssemos um liner no envelope, mas aí é convite. Um liner é o interior do envelope, é o forro do envelope. Sei. Tem-se Pronto. usado muito nos últimos Numa anos. coisa dessas resulta, mas depois em outras peças do dia não significa que não dê para usar em alguns detalhes, que também dá, mas depois também tem muito a ver com aquilo que a pessoa está ou tem enquanto ideia e eu digo isto porque às vezes não são só as ideias dos noivos, é o budget que também nos limita, porque até daria para se calhar para fazer outras coisas e colocar essas mesmas imagens, mas a forma como tinha que ser feita já implica outro budget que eles não têm ou que não querem, e é justo, está tudo certo. Claro. E então às vezes nós temos que dar aqui um bocadinho a volta, mas isto Mas para dizer é precisamente isso, era por aí que eu acho muito importante e reforçar esta ideia para quem nos está a ouvir e se forem fornecedores de casamento, esta noção de que não se pode fazer tudo só porque o cliente pediu, não é? Não, eu acho perceber a lógica e guiá-lo e conduzir o cliente. Eu digo sempre que eu às vezes acabo por sair prejudicada, é certo, mas às vezes custa-me pegar nas ideias deles, porque não estou a dizer que isto seja a nível geral, não é? Mas em certos casos, às vezes custa-me pegar nas ideias deles, porque eu sei, sabes quando sentes que o trabalho podia ficar 1000 vezes melhor e ter muito mais sentido, e aquilo que eles estão a pedir, faz, logicamente, mas não bate uma coisa com a outra. Então, às vezes, o que eu acabo por fazer eu faço duas propostas. Eu faço aquela que eu acho que funciona e aquela que eles me pediram. Porque os anos também já me ensinaram que não vale a pena estar a inventar. Eles têm que ver e perceber que não funciona. Joana, isto que estás a dizer é muito importante e é uma conversa que eu tenho com muitos colegas, muitos pares, seja da área em que eu trabalho mais, que é a fotografia, seja com as pessoas com quem eu falo, de outros fornecedores de casamentos. É um tema muitíssimo importante, que é o facto de nós termos, e ainda no outro dia, num dos episódios que falamos com o Nuno Abrantes, e já falamos isto com a Jenny também, portanto, vestidos, de maquilhagem, nós estarmos tão conscientes daquilo que é o mercado dos casamentos, não é? Estamos tão envolvidos, percebermos tanto disto e como é que é a nossa posição quando estamos a negociar com um cliente que acabou de aterrar neste universo e nós percebemos que eles têm uma ideia, às vezes estapafúrdia, que é total falta de conhecimento, e como é que nós gerimos esta relação com o nosso cliente, dizendo-lhe estás errado, mas eu quero-te mostrar uma coisa diferente, ou aceitar só porque não queres desiludir ou não queres perder o cliente. E às vezes é uma posição muito ingrata esta que nós temos. É muito ingrata e é muito difícil. Eu acho que não podemos ser radicais ao ponto de, desculpa a expressão, não, isso não funciona, vai ficar um cocó. Exato. Porque automaticamente é o que nós pensamos, não é? Exato. Mas lá está, isto é ver para crer como São Tomé. Isso, mas isso é uma excelente opção, não é? Pronto. Olha, como tu queres, ficaria assim, mas olha lá esta outra versão, se não achas. É muito difícil, olha, eu tive, bem, a nossa conversa está-nos a levar para exemplos de trabalhos que eu tenho tido ultimamente, mas eu fechei agora um trabalho, quando eu digo fechei, já foi para produção. Também para peças do dia, em que os noivos tinham umas ideias muito fixas daquilo que queriam, com base num outro trabalho que eu fiz para outro casamento. E imagina, quando me enviaram o e-mail com as informações todas que tinham que constar nas peças, etc., não só enviaram essas informações, como enviaram uma imagem de uns drafts que eles tinham feito. Portanto, basicamente, eles estavam a dizer onde é que eu ponho isto, onde é que eu ponho aquilo, qual é que é o tipo de texto, e eu pensei, ok, o que eles me estão a pedir aqui não é um trabalho de design, é um trabalho de eu não percebo nada como é que se mexe nos programas e tu vais só executar. Exato. E como é que eu entro... Estavam quase a anular a tua parte criativa, não é? Anulam a minha parte criativa, anulam completamente a minha parte criativa, porque, por um lado, dizem que gostam muito do meu trabalho, que se identificam, que adoram aquilo, mas depois dão-me aquelas diretrizes todas em que a pessoa pensa, então e onde é que está aqui o meu trabalho? Isso acontece com muito mais fornecedores do que podes imaginar. Sim, acredito. Isso acontece com imensas pessoas. E para nós tentarmos, e logicamente que eu não posso entrar ali logo a pé juntos a dizer, claro, é que nem pensem, não é?
Portanto, o que é que acabou por acontecer? Eu trabalhei precisamente numa proposta dentro do estilo que eles queriam, aquilo não estava a correr bem, pá, e eu às tantas pensei, pá, não, acabou. E depois tu não és feliz a fazer esse Não, trabalho, não né? sou Ninguém, feliz, ninguém está eu choro por satisfeito. dentro, não é? Exato. Eu choro por dentro. E eu às tantas pensei, não, pá, acabou. Eu vou fazer aquilo que eu acho que desde o início que eu devia ter feito e vou-lhes mostrar. Exato. Adivinha o que é que ficou? Claro, mas nós sabemos a resposta antes. Isto acontece com imensa gente. É, por exemplo, a maquilhagem. A Jenny no outro dia falava sobre isso. Ela olha para a noiva e sabe que aquele tipo de risco nos olhos não lhe vai ficar bem, porque já Não fez aquilo favorece. dezenas, centenas de vezes e sabe que não vai resultar. Mostra-lhe uma e diz-lhe, olha, agora vou fazer de outra forma. E isto acontece connosco, com todos os fornecedores. Eu acho que é Bem, para já, é assim, isto é como tudo na vida e para todas as áreas e para tudo, não é? Nós temos pessoas que são muito mais controladoras e quando eu falo, esta palavra às vezes pode ser mal interpretada, mas quando eu digo controladora no sentido em que tem que estar sempre em cima de tudo, não é? Porque são assim, pronto. Sim, E então aí, epá, quase que não te dão margem e basicamente cortam a tua criatividade ao serem tão incisivos naquilo que querem, não te dão margem quase, porque tu sentes que se fores fazer outra coisa que não tem a ver com aquilo, não é nada do que eles estão à espera e vais ser completamente barrada, mas depois também tens aqueles que é assim, olha, eu gosto do teu trabalho, tens carta branca, lógico, isto eu digo sempre, isto é um trabalho de grupo, não é? Portanto, é um trabalho que vai sendo feito em conjunto, mas que dão carta branca, eu faço aquilo que eu acho que funciona melhor, que resulta melhor, e depois eles dão-me feedback e são feitos ajustes se for necessário. Mas, lógico, esses são os melhores na medida em que não nos condicionam em nada. Exatamente. Porque é como eu digo, às vezes as pessoas querendo ser tão objetivas acabam por nos cortar as asas. Exatamente, sim. cortam as asas, condicionando. Boa, mas eu acho que já foi um tópico de conversa muito interessante, que tanto pode ajudar noivos e noivas que nos estejam a ouvir. Portanto, na tomada de decisão, quando escolhem alguém que é um criativo, que faz um trabalho de autor, seja em que área for, deixem essa pessoa ser criativa, deixem-se contaminar, confiem, exatamente, pelas sugestões e não... Se já têm a certeza daquilo que querem, se calhar optem por escolher alguém que vai apenas executar e que não seja um criativo, não é? Porque estar a contratar alguém que tem já uma identidade para desconstruir aquilo que faz e fazer uma coisa diferente é que acaba por ser contraproducente, não é? Claro. Sabes que... Mas é como tu dizes, isto acontece muito mais vezes do que as pessoas julgam. Eu dei este exemplo, mas foi este exemplo mais recente, mas eu já tive outros iguais. Eu digo sempre, se chegaram até àquele fornecedor, gostaram do trabalho dele, atenção que estamos a falar de uma coisa em que à partida a pessoa tem confiança com quem vai trabalhar e que há, não é? Pronto. Não estou a falar daqueles casos que infelizmente correm mal porque estão a comprar partido desse princípio, sim. É confiem, porque lá está, o profissional faz aquilo há muito tempo. Acho que é importante perceberem, ok, porque eu acho que isto é um ponto fundamental, que é as pessoas às vezes, porque isso não fica logo muito bem definido no início, acho que têm receio de ter uma proposta e depois não terem margem para alterações, ou se não gostarmos, o que é que vamos fazer? Certo. E então isso também as retrai e então querem controlar um bocadinho mais o processo para não terem que passar por isso. No meu caso, porque eu só posso falar do meu caso, eu digo sempre, atenção, nós temos uma reunião, até podemos ter duas, o que seja, mas eu não conheço aquelas pessoas. Podem-me enviar algumas imagens, podem-me dar umas luzes, eu vou trabalhar com base naquilo que nós falámos, mas eu não as conheço. O que é que isto significa? Que eu até posso fazer uma proposta que na minha cabeça tem tudo a ver com aquilo que eles me passaram, mas eles não se identificam. E está tudo certo, e então altera-se. Exatamente, há sempre essa margem, é importante deixar isso claro. Há sempre essa margem, exatamente. Bom, eu vou pegar agora aqui noutra coisa que tu falaste e que fazia parte aqui da minha lista de questões, de tópicos. Não, foi ótimo, eu gosto sempre que isto tem um fio condutor e é porque é pertinente, porque já falaste nisso e se eu tinha a questão é porque é pertinente e é só positivo por isso. Que tem a ver com... Quando estavas a falar na parte dos azulejos, ou seja, eles tinham uma referência de azulejos, mas depois o local onde iriam casar, que também tinha azulejos, era numa linguagem completamente diferente daquela que eles tinham iniciado o processo.
e que tem a ver, e a minha questão tem a ver com o local do evento e a influência que o local tem no design. Ou seja, qual o nível de influência, porque o convite, de certa forma, é o início da festa, não é? Para o convidado. O convite dá indícios, de alguma forma, do que podem esperar do local, do glamour que vão encontrar ou não, da descontração que vão encontrar. E vamos por aqui, isto em lugares opostos, imagina, muito descontraído ou muito formal, inclusive até no convite pode aparecer uma espécie de indicação para o dress code, ou seja, o que é que eu quero com esta questão? É uma questão aberta, não é? Mas é que fales um bocadinho sobre como pode conduzir o convidado, ou que informações é que o convite pode ter para conduzirem o convidado ao tipo de experiência que vão encontrar no dia. Olha, para além do espaço, eu acho que também é importante ter mais ou menos uma noção, e eu já vou explicar porque é que eu digo mais ou menos, ter mais ou menos uma noção, uma ideia de como é que vai ser a decoração. Ok. Porque nós às vezes até podemos ter espaços, sei lá, ou muito clássicos, ou muito rústicos, ou muito whatever, mas depois a forma como a decoração vai ser feita pode cortar um bocadinho o espaço em si. O que é que eu quero dizer com isto? Imagina, o Palácio, vou pegar novamente no Palácio de Queluz. O Palácio de Queluz eu diria que é assim, o expoente máximo, ou um dos expoentes máximos, de um casamento quase de... Eu não vou dizer de princesa, lá está, porque tu podes ter um casamento no Palácio de Queluz que não é um casamento de princesa, mas é um casamento imponente, mais que não seja pelo espaço em si, não é? Mas, por outro lado, tu depois na decoração podes contrabalançar um bocadinho isso, porque imagina que tu tens, é como eu digo, dentro de ti há uma pessoa que é assim mais clássica, mais tradicional, mas a tua estética é um bocadinho mais moderna. Então como é que vamos casar isto? Vai passar muito pela escolha das flores, pela escolha do setup de mesa, das cores. Imagina que tu tens um casamento dentro do Palácio de Queluz e tens muito branco e preto, em que até nem tens dourados, nem precisas, não é? Porque aquilo tem dourados com fartura por tudo quanto é lado. Portanto, depende muito de como vais resolver. Por isso é que eu digo, não é só o espaço, é também a decoração. Qual é que é o problema, quando eu digo mais ou menos, qual é que é o problema aqui? É que normalmente quando se faz um convite, tu estás numa fase muito inicial. Exato. E o que é que às vezes pode acontecer? É que mudes de ideias. Mudes de ideias, ou que aquela tua... Vá, aquele teu vision board inicial tenha ali algumas alterações. Portanto, eu acho que sim, que deve ter algum peso. Acho, acima de tudo, que deve mostrar aquilo que os noivos querem passar, porque lá está, porque depois vai ser uma peça que vai influenciar, mal ou bem, vai influenciar as restantes. Lógico que há sempre maneiras de tentar, imagina que começam com uma coisa muito rococó e depois, olha, começaram, porque isto é um processo de meses, às vezes de um ano ou mais, não é? Pois é. E chegaram à conclusão que afinal já não queriam uma coisa tão clássica, queriam ali um toquinho mais moderno. Então, se calhar, imagina, o convite tinha muita ilustração. Ok, então se calhar no resto das peças já não pomos tanta ilustração, trabalhamos mais com o estilo de fonte, tentamos dar ali um ar um bocadinho mais clean, mais minimalista, para não ser tão... Percebes? Portanto, eu acho que é importante, acho que deve ser tido em conta, mas não é só isso. Há mais coisas. Tu achas nesse sentido que o processo deve começar pelo look, pelo styling do casamento, ou seja, as primeiras decisões que os noivos e noivas devem tomar é qual é o styling que o casamento vai ter, porque efetivamente, como tu dizes, se a decoração depois for muito diferente do design do convite, uma coisa não vai condizer com a outra, e se de repente as flores do convite são umas, as flores da decoração são outras, e as flores da noiva são outras completamente diferentes, depois também vai acabar por haver aqui um choque e não se encontrar a tal identidade, não é? Às vezes, quando me aparecem casais, eu apanho de tudo, ou seja, Claro. O que eu quero dizer com isto é, tenho casais que chegam e dizem, não, vamos ter isto, isto e isto, nestas e nestas cores, e tenho aqueles que ainda têm tudo muito em aberto, que habitualmente são mais esses do que os outros. O que eu digo às pessoas, quando ainda estão nessa fase inicial e ainda não têm assim nada muito definido, o que eu digo é, então se calhar vamos trabalhar numa base um bocadinho mais neutra. Usar tons mais neutros, se calhar não ser um convite
cheia de ilustração, tentar encontrar aqui um meio termo. Porquê? Certo, para deixar esse espaço, não é? Para deixares em aberto, exatamente. Ou seja, depois se mudares de ideias a meio do percurso, por assim dizer, tu teres margem para trabalhares como quiseres, sem que o convite vá chocar com tudo o resto. Portanto, eu digo sempre, quando não há grandes certezas é ter aqui o meio termo. Quando já há, seja porque gostam daquele De certa forma é estratégico e sensato da tua parte, não é? E isso, mais uma vez, voltamos àquela outra questão que tínhamos anteriormente, que é a tua experiência dá-te isso, não é? O facto de saberes que o que é que vai resultar melhor é as pessoas deixarem-se sugerir também pelo teu conhecimento e por essa experiência. Sem dúvida. É assim, é como eu digo, isto é o que eu posso dar enquanto profissional e os conselhos que eu posso dar enquanto profissional. Exato. Mas a última palavra, logicamente, é sempre deles, não é? Pronto. Agora, se eu aconselho isto quando não há ainda grandes certezas, sim. Porque às vezes, imagina, começam com, um exemplo completamente descabido, não interessa, mas de extremos, não é? Começam com, nós vamos ter tudo com girassóis e Exato. acabam com, sei lá, rosas vermelhas, whatever. Exato, e de repente fazem um convite com girassóis e nunca mais aparecem os girassóis outra vez no resto do casamento todo. Claro. Não convém, lá está, a não ser que já tenham, porque às vezes o que acaba por acontecer é tu já tens sobretudo, eu no meu caso eu trabalho muito com wedding planners, então o que acaba por acontecer é eu já tenho ajuda, porquê? Porque quando chegam até mim já têm mais algumas coisas definidas. E às vezes até nem há mood board, mas já houve ali uma conversa prévia, já houve ali algum apoio, já houve ali algumas luzes, portanto não vêm completamente em branco. Não vêm, e eu noto isso, ou seja, quando eu trabalhava muito cliente final, e quando eu digo cliente final é aquele cliente que vem até mim sem o wedding planner, não é? Eu notava que normalmente as pessoas ficavam sempre um bocadinho mais perdidas e estavam sempre mais perdidas. Logicamente, quando tem um apoio por trás, é completamente diferente e já vem muito mais... Já tem essa guidance, não é? Sim, ainda pode estar tudo em aberto, mas já não vão completamente aos papéis. Exato. Passando a expressão. Boa. É? Olha, eu mencionei ali uma expressão e gostava que só que me desse uma noção se usa muito ou não, que é o dress code. Essa informação costuma estar no convite. É importante, tem-se usado mais, cada vez menos, o que é que sentes? Olha, e dress code, vamos traduzir aqui, não é? Que é que tipo de indumentária, que tipo de roupa devem levar os convidados. Eu vou dizer porque é que pergunto, porque é por experiência pessoal. Este ano, enquanto fornecedora de casamentos, recebi um convite com um dress code, portanto com sugestão de dress code, em termos de cores, de tons, que será um casamento em tons de claros, em tons brancos, em que os noivos sugerem a todos os convidados que utilizem tons na paleta dos pastel e passando apenas por tons clarinhos do pastel, não é? Mais ali brancos, beges, verdes claros, amarelos clarinhos, cinzas, azuis, deixaram aqui estes tons, mas também, e tenho também experiência pessoal de um convite que tem smoking, black tie, não é? Pronto, e vestidos glamourosos para as senhoras. Pronto, como é que tens trabalhado neste sentido? Tem aparecido muito? Bem, eu agora trabalho bem mais o mercado estrangeiro. E o mercado estrangeiro, por norma, tem. Tem, não tem? Eu acho que nós vamos começar a ser influenciados pelo mercado estrangeiro e por isso é que quis colocar esta pergunta. E é sempre, não é? Portanto, já vais tendo como eu te digo, eu agora tenho muito poucos portugueses, mas dos poucos portugueses que tenho, alguns já vão colocando, sim. Mas é sobretudo no mercado estrangeiro. No mercado estrangeiro eu diria que quase todos eles colocam. Exatamente. Sim. Porque eu acho que também é muito... Eu acho que é muito positivo, é porreiro para os convidados perceberem isso, não é? Eu acho que... Tu de repente tens um casamento na praia, não é? Ou no campo em que há muito jardim e muito verde, em que as senhoras vão com glitter e sapato de agulha e de repente chegam lá e é um casamento campestre, naquilo não faz sentido nenhum. Sim, eu acho que é bom para dar um bocadinho uma noção,
Porque é assim, até o próprio dress code te dá umas luzes de qual é o estilo daquele casamento. Exatamente. Porque um casamento black tie ou com smoking ou o que seja, tu já sabes que é um casamento que em termos de indumentária não é um casamento na praia de todo, não é? Pronto, eu também Exatamente. estou aqui a ir aqui buscar opostos. Mas eu diria que, para além de tudo o resto que nós já aqui falámos, o próprio dress code já é um statement, diria eu. Exatamente. É isso, Pronto, é isso. depois o que às vezes acontece é que há muita gente que não sabe interpretar o dress code, mas isso é Certo. outra história. Estamos a aprender, estamos a aprender. Mas Exato. eu acho que serve para isso, estas conversas servem para isso também, deixar esta noção. Se calhar nunca ocorreu, ou alguém que nos esteja a ouvir não lhe ocorreu pensar que poderia indicar que tipo de indumentária é, o que tipo de sapatos é que as pessoas deveriam levar, por exemplo, para as senhoras, se devem levar sapato ou sapato raso, ou etc. E pode ser uma boa dica. E isto pode ser sempre, pode não estar no convite, pode ser algo que é acrescentado a médio prazo do processo, ou enviar É assim, quando assim é, ou o pôr no site conselho dos noivos, ou seja, há é, imensas coisas. se os noivos tiverem site, há informações secundárias, por assim dizer, que eu acho que podem pôr no site. O dress code eu acho que é bom se, a partir do momento em que eles definem o dress code, se o convite ainda não estiver feito, eu acho que é bom colocar logo no convite. Ok, bom. Porque se não estiver, sei lá, as pessoas podem até ir a um website, mas depois não veem essa E não parte. vem essa informação. Exato, e então, assim, se for no convite, está lá. Aliás, muitas vezes até se põe o dress code e para outras informações, sejam elas quais forem, né? De transportes, Extras, vias, ali está o extras, link. não é? Ali está o link. Mas o dress code eu acho que é importante ir já no convite. Pronto, lá está. Depois também depende um bocadinho da quantidade de informação. Se nós tivermos um convite com muita informação, pode haver necessidade de fazer uma segunda peça mais pequenina, como um cartão de Exato. detalhes, o que seja, mas isso depende muito daquilo que nós temos para colocar. Exatamente. Eu tenho aqui uma questão sobre a tecnologia, mas antes disso vou só fechar aqui o tema do convite e do save the date em relação a prazos. Já falamos do save the date, já falamos que é a informação que é enviada apenas com principalmente o anúncio do casamento e a data para as pessoas se irem preparando, e o convite depois é que tem muito mais informações, nomeadamente os locais onde vão acontecer, horários, etc. E outras informações que possam ter, como por exemplo falamos agora o dress code. E a perguntar-te dois prazos, com que antecedência normalmente é que estás a trabalhar o save the date e o convite? Olha, lá está. Nós aqui vamos ter que segmentar entre Os público estrangeiros e os estrangeiro. portugueses. Exatamente, pronto. Os portugueses, já muitos vão fazendo o save the date, normalmente são digitais, não é? Lá está, é só porque há aqui duas coisas, que é, se for, imagina que tu tens um casal que é de Lisboa, mas tem a família no norte e vai casar no norte, então, nesses casos nacionais mais específicos, às vezes podem querer enviar o save the date só porque é a altura de férias, também é uma altura em que normalmente há mais casamentos. Há outros casamentos. E então eles querem enviar logo o save the date, que é para, olha, fui eu que enviei primeiro, eu tenho prioridade. E então, nesses casos, eu diria para estar a enviar a nível nacional, eu diria para estar a enviar o save the date uns 9, 10 meses antes, se calhar. Eu diria 9 meses, talvez. Até boa. para lhes dar, porque assim, a partir do momento em que se envia um save the date, mesmo para trabalharmos o convite, e para, não só para mim, mas até para o próprio casal, é muito mais, é um processo mais, ou melhor, é um processo menos estressante, porque já entregaram o convite, as pessoas já têm aquela data, só não sabem aos detalhes. Isso é uma excelente Não dica. é? Isso é uma excelente Porque dica. às vezes o que acontece é, ai, temos que entregar os convites, porque ninguém sabe nada, está toda a gente a perguntar. Olha, no Save the Date tem lá a data, e eu normalmente no Save the Date o que eu digo é, ponham quando eu digo local, se é em Lisboa, se é no Porto, se é no Algarve, se é em Leiria, se é em O Guimarães, distrito ou a localidade. Porquê? Exatamente. Porque se houver necessidade de deslocação e estadia, pelo menos têm uma noção. Mas não colocam mais nada. Pronto. Portanto, isso é uma boa dica, isso é uma excelente dica, que é o save the date vai de alguma forma acalmar, não é? O processo do próprio convite, porque já está, as pessoas já guardaram a data e agora temos Exato. o convite já não tem que ter tanta pressa. Boa. E o prazo do convite?
O prazo de convite, se mandares 3, 4 meses de antes, é mais do que suficiente. Lá está, porque as pessoas já Porque tinham enviaste save a the outra date. informação. Boa. Se não, eu aconselho, vai depender, lá está, da data do casamento. Casamentos que sejam no verão, convém que sejam anunciados mais cedo. Então vamos imaginar numa situação mais típica para um casamento português de verão, que acontece entre junho e setembro, vá. Com que antecedência é que sugeria, e que não teve save the date, com que antecedência sugerias enviar o convite? No início do ano. Certo. Até porque 6 meses, pelo menos. ainda há outra questão. Muitas vezes as pessoas marcam férias em março. Certo. Convém que seja antes disso e que tenham alguma margem para, sei lá, perceberem se podem ir, se não podem, e então não vais fazer isso, não vais estar a entregar um convite em março, quando as pessoas é logo nesse mês que têm que... Já marcaram férias. Exato, ou que vão marcar, mas isto às vezes seja por questões financeiras, seja por questões de deslocação, whatever, transporte, às vezes tem que pensar nisto, matutar um bocadinho no assunto, não é? Tão simples quanto isso. Portanto, para um casamento no verão, pelo menos no início do ano, em janeiro, eu diria as pessoas já início começarem... do ano. Só para dar a algum... Porque imagina, e isto depois lá está, depende, aqueles noivos, aquilo é um casal que está com um serviço de wedding planner que lhe está a dar alguma assessoria, algum apoio e, enfim, entre outras coisas, ou estão a tratar das coisas sozinhos? Porque depois estão a tratar das coisas sozinhos, ainda tem a questão de que, ok, se calhar alguns convites podem ir por correio, mas outros vão ter que entregar em mão. Há toda uma logística. Porque depois tem os convites, mas não vão, imagina, ter os convites em janeiro, mas não vão entregar tudo em janeiro, não é? Exato, sim, vão começando a entregar. Quanto mais cedo tiverem, é o que eu digo, o convite é uma coisa que não se estraga, portanto, mesmo que não seja entregue já, está guardado na gaveta e sempre que podem, olha, está ali à mão e entregam. Porque isto é muita coisa para tratar e quanto mais se acumula, pior é. E quanto mais tempo passa, para já o stress aumenta, não é? Ali o stress começa a ficar lá nos píncaros. E começa a ser muita coisa. As pessoas começam-se a sentir assoberbadas. E um processo que devia de ser prazeroso, que devia de ser uma coisa até engraçada, não vou dizer relaxante, porque, enfim, não é? Mas... Sim, convém que se tire o maior partido disto, não é? Que não aconteça aquilo que nós ouvimos muita gente dizer-nos, que é que o planeamento do casamento foi uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça, exato. Eu cheguei a ter noivas que vinham levantar peças quase de véspera e diziam: se eu soubesse o que sei hoje, nunca me tinha metido nisto. Exato. Não é isso que se pretende, não é? Ou então dizerem: já só queremos ir de lua de mel. Até o resto tiveram a trabalhar. Não é? Eu percebo. Atenção, mas cabe-nos a nós também, não é? Sermos nós esses guias, essas pessoas que estando dentro deste mercado, possamos ser nós também a elucidar e a deixar as pessoas conscientes, pelo menos para que não seja por falta de aviso, não é? Eu acho que não é só fazer o básico e lavar as mãos, não é? Tipo, olha, já está, não é? Está despachado. Podíamos fazê-lo, eu acho óbvio, que depois é aqui que também que se distinguem os fornecedores, não é? O quão profissionais e esta exclusividade dos próprios fornecedores também se distingue por aí, não é? Com isto do ou lavo as minhas mãos ou eu tenho muita experiência e posso conduzir-te. E voltamos aqui à nossa questão inicial, não é? Dizer-lhes, olha, pela nossa experiência de muitos anos... Não, e não custa dar umas luzes. Depois o que eles fazem com essas luzes, isso já é problema deles, como é óbvio, não é? Mas nós, enquanto profissionais, podemos aconselhar ou dizer, olha, esta é a minha experiência, vale o que vale, com certeza de outra pessoa há de ser diferente, mas faça a minha experiência, olha, agora vejam o que é que faz mais sentido para vocês ou não. Nunca tentar impingir nada, não é isso que se pretende, é mais abrir os olhos, porque como tu dizias precisamente no início, não é? São pessoas que aterraram aqui. Exato. De repente, não é? E há todo o mundo, muitas vezes sentem-se perdidas, isto é uma imensidão, é muito fácil. Olha, eu às vezes nas reuniões até não sou boa para mim mesma, porque... Não, porque imagina, e é muito fácil as pessoas às vezes perderem-se nas coisas e vêm com uma ideia e de repente já estão a extravasar, ou seja, e quando eu digo que falo em extravasar, eu digo sempre isto é como uma cebola, não é? Nós vamos tendo camadas e no que respeita a orçamentos, quanto mais camadas tu pões, logicamente mais o orçamento vai crescendo. Claro. Não é? E às tantas, então, mas pronto, está bem, ok, fazemos o convite com, sei lá, com foil. E eu digo sempre,
mas tem necessidade de fazer com foil. Eu sei que dá outro aspecto, mas dá. Mas, Eu também uso nos álbuns fotográficos pronto. e sei a Epá, diferença que faz. só que é assim, se tivermos bons materiais, bons papéis, uma boa impressão, um bom design, às vezes não é porque tens o foil que vai ficar uma coisa XPTO do outro mundo. Se fica, Claro, há se outras fica bonito, formas. há outras formas. Porque é o que eu digo sempre, vocês agora é isto, amanhã é outra coisa, depois é outra coisa. E um orçamento começou nos 50, já vai nos 100 ou nos 150. É muito fácil isto descambar completamente. Mas quem sou eu? É isso. Então, nós já falamos ali atrás e eu tinha-te dito que ia encaminhar aqui a conversa agora para esta questão e estamos a aproximar-nos do fim também já, que tem a ver com a tecnologia. Iria perguntar-te de que forma é que tens sentido que a tecnologia, porque falamos de outras informações, haver um website, às vezes um QR Code dentro do convite, portanto, Sim. como é que a tecnologia e os meios digitais estão a impactar o estacionário de casamento e que se existem opções digitais que os casais devem considerar e que tu possas aconselhar incluir no processo da organização do casamento? Olha, lá está. Uma vez mais vamos aqui para uma separação. Eu acho que neste caso faz mais sentido focar-me no público português, Uhum. porque também é Sim, que estamos a quem nos comunicar vai em ouvir e português e é quem perceber, nos não está a é? ouvir, exatamente. É assim, eu acho que quando há Mas, muitos Joana, casais. desculpa interromper-te, Sim. eu acho que também é importante, e já o fizemos anteriormente, é dar noção do que se está a fazer também noutros lugares que já têm Uhum. mais anos de Sim, sim, mercado sim. criativo ou outras visões de mercado criativo como influência, ok? Servirmos aqui Claro. também, fazermos Sim, um sim, bocadinho o sim. papel de influenciadoras. Portanto, dá a tua sugestão para o que os portugueses devem ou podem fazer, mas não deixes de sugerir sugestões que os Pronto. estrangeiros façam O que é como... que eu acho? Normalmente, os casamentos portugueses, ou habitualmente, a grande maioria dos casamentos portugueses, são casamentos de um dia, um único dia. É o dia do casamento e está feito, Certo. não é? O que acontece muitas vezes com os casamentos estrangeiros é que nós temos mais do que um dia. Uhum, Podemos ter dois, podemos ter três, às vezes até podemos ter quatro. uhum. Que é o dia do welcome, que é o antes, onde eles O jantar de é um recepção aos jantar ou um convidados. coquetel de boas-vindas, o que seja, aos convidados. Depois temos o dia do casamento e às vezes tens um farewell lunch, um farewell brunch, o que seja, não é? Portanto, que é o Exatamente. adeus, No dia seguinte, o dia seguinte. com um Portanto, brunch ou algo assim. agarrando no universo estrangeiro, eles têm necessidade de mais informação, porque nós falamos não só de mais dias, de mais espaços, de mais horas, pessoas que vêm de fora, que vão aterrar no. Logística. É uma logística completamente diferente. Vão aterrar aqui, não conhecem hotéis, não conhecem espaços, não é? Portanto, muitas vezes faz falta e é útil terem um site. Porquê? Porque isto é muita informação e não vamos colocar isto tudo no convite, onde as pessoas podem efetivamente consultar, por exemplo, vêm para Lisboa, ter um resumozinho do que é Lisboa, de algumas coisas que possam visitar, algumas sugestões de hotéis, pronto, ter estas coisas, ter onde é que vai ser o espaço welcome, vai ser aonde. Isso normalmente, essas informações até vão no convite, mas depois um bocadinho mais detalhadas no website, por exemplo. Exatamente. E outras informações que sejam relevantes. Portanto, Mas aí isto também pode acontecer mesmo dentro de Portugal. E tu já falaste pode, aqui hoje pode, é de, por assim, exemplo, um casal em que um deles é do Norte e outro do Sul, imagina, que exatamente. vivem em Lisboa, mas que vão casar ao Norte. E estes convidados todos que vêm de Lisboa, do Alentejo, do Algarve, ou o que for, também podem Sim, beneficiar destas informações sobre podem. o E local onde vai ser o casamento. quando assim é, se tiverem essa possibilidade, eu acho que é sempre bom terem o site, para as pessoas se orientarem e até para lhes facilitar um bocadinho a vida. Porquê? Porque eles no site podem sempre ir adicionando mais informação. Uhum. Porque às vezes o que acaba por acontecer é as pessoas estão sempre a perguntar o mesmo. Pronto, então é quase as frequently asked questions, não é? E Exatamente. então agarrarem nisso e colocarem lá essa informação e as pessoas, cada vez que querem Sim, ver qualquer coisa, imagina, eu vou dar aqui um exemplo de algo que eu sei que às vezes acontece. De repente decidiram que vai haver uma babysitter e que por as exemplo, crianças vão ter um acompanhamento e que não estava exato, mencionado nos convites e que há uma prima, uma tia, uma amiga que perguntaram, olha, vamos pôr isto no site e informar que sim, queremos. exatamente. Olha, os miúdos vão estar entretidos e têm babysitter até X horas e, por exemplo, eu lhe vou ter um casamento de uns amigos, que eles vão ter babysitter, Uhum. precisamente.
Portanto, e nós já sabemos, eu digo nós porque os meus filhos vão lá estar. Certo. São Sabes que até recebidos por àquela elas. hora tens Exato, alguém. percebes? Quando for a hora de almoço, eles almoçam, de almoço não, de jantar. Eles jantam antes, são elas que vão dar o jantar. Estás a perceber? Portanto, para a pessoa também, porque às vezes isso também faz, por exemplo, no caso das crianças, não é? Levo, não levo, deixo em Isso. casa A com que horas é alguém, que tenho deixo. que os meus pais ou quem for vir buscá-los Pronto, ou posso levá-los ou exato. etc. Mas isto, Joana, e de certeza concordas comigo, isto só vai ajudar a tirar um peso das costas dos Ai, sem noivos, não é? Um dúvida, encargo, porque está ali a sem informação dúvida. concentrada. Todas as perguntas que as pessoas começarem a fazer, olha, vais ter isto, vais ter aquilo, olha, está aqui tudo no site, enviam o link e tem ali as respostas todas. E é o tempo que estão a poupar e esta preocupação de Exato. satisfazer todos, não é? Sim, e imagina que às vezes as pessoas até não querem ter um site, ou não sabem fazer um site, Ok. ou não querem gastar dinheiro com o site, ou não querem perder tempo com sites daqueles gratuitos, whatever. Até dá para fazer, imagina, fazem um. Eu estou a pegar nisto numa coisa muito básica, mas até dá para fazerem um PDF e enviam por e-mail às pessoas com aquelas Isso. informações só para lhes tirar algum peso, é isso mesmo. Isso. Exatamente, sim, um documento Word, um PDF, o que for, um PowerPoint, Exato. Qualquer coisa no que Canva, onde ajude for. a que elas não tenham que estar sempre a responder às mesmas questões, não é? Exatamente. É como, por exemplo, antigamente isso era uma coisa que não se colocava, mas que agora isto aqui é, seja para estrangeiro ou português, é igual. São as restrições alimentares. Muitas vezes depois têm que Certo, saber exatamente. quem é que tem restrições alimentares, ou quem é que não pode comer isto ou não pode comer aquilo. É assim, é lógico que podem sempre fazê-lo quando as pessoas ligam ou quando eles confirmam se vão ou não Confirmar. vão. Mas, por exemplo, se tiverem um site responsivo em que tenha lá um menu de RSVP, onde as pessoas podem responder essa questão, tem logo a resposta automática e já está ali. É muito mais fácil pela organização. Tu, na tua experiência, os noivos já trataram disso ou alguma vez te pedem para seres tu a tratar desse site e tu fazes isso ou encaminhas? Eu encaminho. Ou seja, eu tenho um contacto que trabalha mesmo nessa área, Boa. porque é como, sabes que às vezes eu acho que há quem seja, há quem faça tudo, não é? Mas eu digo sempre, atenção, e isto é válido não só nesta área dos casamentos, mas outra, às vezes as pessoas acham que um designer faz tudo, não é? E não é bem assim. Claro, Ou seja, claro. uns são mais focados numas áreas do que outras e o web design não é de toda Web design a não é gráfico design. não é a minha praia, não é nem sequer gosto, não é uma coisa Claro. que puxo por mim. Claro, é como as Portanto, engenharias, não é? São epá, todas diferentes. quando as Ou pessoas as querem, especialidades da eu medicina. passo. Eu tenho uma pessoa que faz esse. O que acontece é, imagina, eu estou a fazer graficamente tudo o resto e nós trabalhamos em conjunto. Para quê? Para que depois o site tenha a ver com o restante. Exato, isso é muito bom saber, é muito bom. Pronto, fica a dica que a informação, assumindo esta tecnologia, não é? E assumindo que todas as pessoas hoje em dia já têm acesso à tecnologia, porque vou acrescentar aqui outra coisa que eu também ouço muitas vezes, que é, mas a minha avó, mas aquela minha tia mais velha não vai ter acesso. Epá, mas vamos olhar para o número de convidados e vamos pensar quantas pessoas efetivamente não têm ninguém que as ajude a ler um site ou que lhe passe esta informação. Na verdade, não são assim tantas quanto isso. Não, eu já fiz este exercício com clientes, com noivas minhas. Mas vou agora pôr não sei o que online, mas a minha avó não vai saber ler, ok? Mas alguém vai mostrar a tua avó, e se não fores tu, pode ser a tua tia ou a tua prima, não é? Mas é assim, mas a avó nem que levasse um livro com todas as coisas, não ia ver metade, não é? Portanto, e não são assim normalmente tantas pessoas, não são conta assim realmente tantas na tua pessoas. lista, quantos é que não sabem abrir um QR Sim. Code ou aceder a um link? Não são assim tantas pessoas e as que há, elas têm orientação de outras, elas não vão sozinhas, elas vão com mais gente, portanto, Exatamente. hão de ter algum apoio. Quem eventualmente possa não ter esse apoio, então acho que cabe-nos a nós, não é? Ajudá-la, porque já sabemos, olha, aquela pessoa possivelmente não vai à net, não tem net, não consegue, então cabe-nos a nós tratar disso. Exatamente, é isso mesmo.
Joana, olha, chegamos ao fim, foi aqui uma boa conversa. Tinha aqui muitos outros pontos por onde poderíamos ter passado, fica para uma outra conversa. Há sempre coisas para acrescentar, Há sempre obviamente. coisas, exato. Espero que tenha sido positivo, que tenha sido elucidativo para todas as pessoas. Não sei se há alguma coisa que gostasses de acrescentar. Para mim foi positivo. Eu acho que é sempre positivo e acho que é sempre bom, lá está, nós partilharmos a nossa experiência, o nosso conhecimento. Como dizias logo no início, o facto de tu estares a pensar, trazer pessoas exatamente da mesma área, porque lá está, todos nós temos experiências diferentes, todos nós trazemos backgrounds diferentes, portanto acho que isto amplia um bocadinho mais a forma de mostrar não só como cada um trabalha, mas quer dizer, as possibilidades que há, que não há, e até a nossa... Diferentes visões e abordagens. Exatamente, e a nossa visão, porque vai ser sempre diferente. Há pontos comuns, que os há, todos nós temos as dores comuns e depois temos as nossas dores únicas, não é? Os nossos pilares, as nossas filosofias de trabalho. Tudo, sim. Portanto, acho que... Joana, olha, obrigada, gostei muito. Obrigada eu, mais uma vez, e espero que as pessoas que nos estejam a ouvir também gostem. Um beijinho, até breve. Um beijinho, até breve. Bem, quanta informação, quanto conteúdo conseguimos reunir aqui nesta conversa. Obrigada mais uma vez, Joana, e espero, como a Joana disse, que vocês possam tirar daqui algum proveito. Já sabem, no Instagram estamos com algumas imagens para acompanhar este episódio, não deixem de fazer uma visita, sigam o podcast no local da vossa preferência e um beijinho muito grande e até ao próximo episódio.